Pega por favor a sua Bíblia e abra em Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, estamos pregando graça, só a graça, e que bênção tem sido a gente mergulhar nos detalhes de como essa graça atua na nossa vida e opera em nós. Abre aí a sua Bíblia, nós já vamos ler juntos. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1. Você pode, por favor, ficar de pé um instante para a gente ler, assim, com bastante reverência. Eu sei que a reverência está no seu coração. Eu sei que você pode ler assentado e com reverência, mas a gente faz esse exercício, né? Para a gente se lembrar da importância que essa palavra tem na nossa vida. O texto diz assim, não assusta não, tá, irmãos? É um texto assim, até uma exclamação aqui, Paulo se dirigindo às igrejas ali da região da Galácia. Olha o que ele diz para esses irmãos: ó Gálatas insensatos, tem exclamação, você viu? Ele fala então é isso mesmo, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale no nosso coração. Deus, nós sabemos que a pregação sem o Espírito do Senhor, ela é só um discurso, é uma palestra, e aí a gente aprende o que quer, o que acha, mas Deus, aquilo que o Senhor quer, só chega ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo. É por isso que nós estamos orando, para que aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero, aquilo que o Senhor, não posso nem dizer que o Senhor acha, aquilo que o Senhor diz, isso seja o que chegue no meu coração, no coração dos meus irmãos. Opera, Senhor, agora nós te suplicamos, de uma forma maravilhosa, milagrosa, pelo Espírito do Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que só o Espírito do Senhor pode explicar, pode nos dar entendimento. Oramos no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor? Irmãos,
os irmãos devem saber aí que eu tive Covid, né? Em fevereiro eu tive Covid, então, né, tive sintomas leves, passei por aquele período ali de ficar afastado de todo mundo. E eu me lembro quando eu fui ao médico, o médico me perguntou o que é que eu estava sentindo. Eu fui descrevendo para ele os sintomas que eu tinha. E uma coisa que eu não descrevi para ele, que eu não disse a ele, foi que eu havia perdido o olfato. E a verdade é que eu só descobri que eu tinha perdido o olfato, e ainda não estou sentindo, irmãos, o cheiro de nada. Eu só descobri isso muito tempo depois. Porque é interessante que o que eu estou sentindo, por exemplo, eu estava sentindo dor, eu podia relatar a dor. Eu estava sentindo cansaço, eu podia relatar o cansaço, mas eu não estava sentindo cheiro. E eu não conseguia dizer, olha, eu não estou sentindo, porque eu não tinha percebido que eu não estava sentindo. Eu me lembro de ter passado dias depois, né, já recuperado, e aí passei de carro com a minha esposa e as minhas filhas, e numa rua, e tinha um esgoto que estava ali, né, estragado ali, jorrando na rua, e a gente passou, as três ao mesmo tempo fizeram assim, gosto do cheiro, e eu passei. Irmãos, olha que absurdo, eu poderia, né, claro que olhando para aquilo não dá, mas assim, só pelo cheiro, eu podia me assentar ali, almoçar naquele lugar ali, para mim não tinha problema nenhum, não está sentindo. Insensibilidade, não conseguir perceber, é isso que eu quero que você tenha em mente, quando você pense aqui no que o apóstolo Paulo está falando com os Gálatas. Ele está dizendo que eles são insensatos. Isso o in aqui, né, é negativo, o contrário, né, de insensato seria sensatos. Aqueles que têm senso, aqueles que têm sensibilidade, aqueles que têm discernimento, aqueles que compreendem claramente, que olham para a realidade e que entendem o que realmente está acontecendo. Mas não era o caso dos Gálatas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês são insensatos, vocês não têm senso, vocês não têm sensibilidade. Irmãos, eu falei aqui de um dos 5 sentidos humanos, o olfato, né? Podia ser visão, podia ser audição. Mas o que o apóstolo está dizendo é um senso, que é o senso do discernimento. Ele está dizendo: vocês não conseguem mais entender o que é que vocês estão vivendo. E eu preciso lembrar você que ele está dizendo isso porque os Gálatas, que eram os crentes de uma região ali, né, região da Galácia, várias cidades ali, eles estavam, havia um grupo de mestres, de pessoas que se intitulavam, né, mestres e doutores ali da lei, da Bíblia, pessoas que eles eram chamados judaizantes. Por quê? Porque eles chegavam para os cristãos gentios, cristãos que não eram do povo de Israel, mas que tinham crido na promessa feita a Abraão, que tinham crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e dito a eles assim: olha, vocês creem em Jesus? Fazem muito bem, mas acontece que só Jesus não é suficiente para salvar vocês. Vocês precisam de algo mais. E esse algo mais que eles diziam era a lei judaica, a lei cerimonial. Eles diziam para eles: vocês têm que se esforçar mais, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que praticar isso, praticar aquilo, porque senão a salvação não vale para vocês. E os Gálatas estavam aceitando isso. Eles estavam aceitando. Então o apóstolo diz para eles assim: quem foi que fascinou vocês? Isso aqui é uma ideia assim: quem foi que hipnotizou vocês? Ou quem foi que enfeitiçou vocês? Para que vocês comecem a enxergar a realidade de uma outra forma. Você já viu uma pessoa hipnotizada nesses programas aí de TV? De vez em quando aparece um aí, hipnotiza. Aí a partir de agora você vai ver, todo mundo está pelado nesse lugar. E a pessoa começa a achar que está. Ele está hipnotizado, ele não está no seu estado normal, ele está
com a sua percepção alterada. É isso que o apóstolo está dizendo para eles: gente, eu conheço vocês só podem estar com a mente alterada, vocês só podem estar assim meio que enfeitiçados. E a pergunta que nós devemos fazer, porque nós não estamos aqui só para conhecer a história dos Gálatas, a pergunta que nós precisamos fazer é: será possível que será possível que você, crente em Jesus, pode ser seduzido, hipnotizado por alguma coisa que seja acrescentada ao evangelho que você recebeu, através do qual você foi salvo? Será possível que tenham pessoas que, dizendo-se cristãs, estão na verdade praticando coisas e se apoiando em coisas, em atos, em esforços humanos, a ponto de se desviar do Evangelho de Cristo? Porque se você ler o capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo diz que esses judaizantes estavam pregando um outro evangelho, que não era bem um outro evangelho, mas era um evangelho com acréscimos, e que aquele que acrescenta alguma coisa ao evangelho, aquele que acrescenta alguma coisa ao evangelho da graça, o evangelho da graça, esse que acrescenta é maldito, é anátema. Paulo então está muito surpreso com os Gálatas. E será que nós somos melhores que eles? É por isso, irmãos, que Gálatas foi escrito não somente para os Gálatas mesmo, daquele tempo ali, mas para mim e para você, para que nós possamos avaliar a nossa vida e ver se a gente não está se desviando da verdade. E desviando da verdade, não achando que está negando a verdade, mas acrescentando alguma coisa a essa verdade, o que no fim pode até se transformar em uma negação da verdade. Ele diz para eles assim: olha, Cristo foi exposto diante de vocês como crucificado. Ele diz aqui: quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos, ele está dizendo assim, gente, quando o evangelho foi pregado para vocês, ele foi pregado com tanta clareza, que era como se vocês mesmos pudessem ver Jesus Cristo pregado na cruz. Jesus foi exposto a vocês como crucificado. Quem fascinou vocês, sendo que vocês receberam o evangelho com tanta clareza, a ponto de vocês, como que até pudesse, não, era como se eu pudesse ver Jesus Cristo na cruz. Foi exposto com clareza, foi exposto com vivacidade. E aí eu me lembro de 1 Tessalonicenses 1:5, que diz o seguinte, ele aí dizendo lá aos Tessalonicenses, mas essa era a forma como o apóstolo Paulo pregava a palavra. Ele disse lá aos Tessalonicenses algo que ele poderia ter dito aqui para os Gálatas, porque ele diz lá o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Não é uma questão só de discurso, não é uma questão só de lógica, não é uma questão só de uma apresentação de um sistema religioso interessante. Ele falou, não, o que chegou para vocês não foi um evangelho pregado somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, ele está dizendo, olha, vocês receberam um evangelho vivo, o evangelho que converteu, quem converteu vocês ao evangelho foi o próprio Espírito de Deus. Isso foi uma obra de Deus na vida de vocês. E aí, como é possível se desviar depois dessa experiência, que é a experiência da conversão, a experiência da obra do Espírito Santo, que nos convence que nós precisamos de Jesus Cristo e que podemos ter nele o perdão dos nossos pecados? Irmão, eu vou dizer para você o seguinte, olha, o legalismo nos desvia do poder de Deus. Eu vou explicar melhor no decorrer aqui da pregação, mas fica já com essa aí na sua mente. O legalismo, ele nos desvia do poder de Deus. Eu quero mostrar para vocês nessa pregação de que o que nós precisamos para viver a vida cristã não é só da prática cristã, mas do poder do Espírito Santo que nos leva a praticar aquilo que nós precisamos. Não só saber o evangelho,
Não só saber o que precisa ser feito, mas nós precisamos do poder de Deus para fazer aquilo que nós precisamos. Veja, o apóstolo ele faz algumas perguntas aqui, assim, bem contundentes para os Gálatas, e aí eu faço essa pergunta também para você. Vai pensando aí. A primeira pergunta aqui é: como vocês receberam o Espírito Santo? Está aqui no verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo como? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque se foi pelas obras da lei, aí então eu cheguei aqui e apresentei para vocês as obras que vocês deveriam praticar para ser salvos. Se fosse isso, você seria salvo pelo seu esforço, o esforço humano. A lei está aqui, é assim que se agrada a Deus, faça isso e vocês vão viver. Ele está perguntando: foi assim que vocês viraram crente? Vocês foram convertidos como? Eu cheguei aí e falei: foi isso que chegou aí? Ou foi pela pregação da fé, ou foi o evangelho que foi pregado a você, aquele evangelho que diz que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e Deus opera para a sua salvação, para a sua santificação. Então, na pregação da fé, o que está em evidência é essa, é o que Deus faz. E ele é importante aqui, e vocês que estão acompanhando todas as pregações vão ler, tenho certeza que você vai ler o livro de Gálatas, talvez mais de uma vez, não somente aqui enquanto a gente prega, né? Mas é importante você entender como que o apóstolo trata carne e espírito no livro de Gálatas. Porque quando ele fala que sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, porque aqui ele já respondeu: é claro que foi pela pregação da fé que vocês se converteram, mas se vocês começaram no espírito, como é que vocês estão tentando agora se aperfeiçoar com a carne? Aí ele fala assim: se aperfeiçoar na carne, porque aqui em Gálatas, lá mais adiante, o capítulo 5, você vai ver que ele fala das obras da carne. O que a carne consegue para você? As obras da carne são, nós vamos ver em outra pregação. Então, aqui ele está dizendo, e depois também, o que é espírito em Gálatas? Do que ele está falando? Também lá no capítulo 5 nós vamos ver isso. Irmãos, se é pela graça, como é que podia ser pelo esforço humano? A lógica, e aí eu apelo para você, que deseja crescer na sua fé, que tem o desejo de crescer no conhecimento de Deus e no seu relacionamento com Deus, que deseja viver a vida plena e abundante que Jesus Cristo chamou você para viver, porque Jesus Cristo não estava mentindo para você, quando ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não, Jesus tem descanso para a sua alma. Ele não estava mentindo para você quando ele prometeu uma vida plena e abundante. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O mundo trabalha para prender você no seu sistema destruidor, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele está falando de liberdade. Jesus não mentiu para você, e você deseja viver em toda a sua amplitude a liberdade que Cristo conquistou para você, não é verdade? Os Gálatas também queriam, irmãos, mas a questão é: se você nasceu de novo pela obra do Espírito Santo, se você foi transformado pela obra do Espírito Santo, como é que você pretende crescer na sua fé? No esforço, na carne, na peleja, na batalha? E essa é uma questão que está levantada aqui. A lógica não seria continuar crescendo pela fé na obra de Deus revelada na palavra? Porque quando você foi salvo, você creu no quê? Na sua obra? Tem gente que erra o céu por 1 milímetro, parece, porque ele pensa que ele foi salvo porque ele creu. Não, você foi salvo porque Jesus pagou. Se Jesus não pagasse, não adiantava você crer em nada, não. Você crê na obra de Jesus, você crê
que a obra de Jesus continua atuando mesmo hoje na sua vida, não só no passado, não só no dia em que você entregou sua vida a Cristo. Veja, tem um pastor chamado Dick Kaufman, que ele escreveu o seguinte: os cristãos pensam que são salvos pelo Evangelho, mas depois crescem aplicando princípios bíblicos a todas as áreas da vida. Acontece que não somos apenas salvos pelo Evangelho, mas crescemos aplicando o Evangelho a todas as áreas da nossa vida. Veja que a diferença é sutil, por isso muita gente se confunde. Eu vou explicar. Qual a diferença entre essas duas posições aqui? Porque se você acha que vai crescer espiritualmente colocando os princípios de Deus em ação na sua vida, muito sutilmente você pode estar confiando na carne, confiando que se você fizer, então Deus vai fazer. Ou seja, o crescimento dependerá de você e não da operação de Deus. É tão sutil, e eu preciso de mais tempo para explicar. Você vai chegar onde eu preciso nesse entendimento. É que quando nós, não é uma questão de, olha, aqui estão os princípios bíblicos, pratica eles para você ser abençoado agora que você é crente. Não é só isso. O Evangelho é o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação, e é o poder de Deus para a sua santificação também. Existe operação de Deus para santificar você. Não é que é tipo assim, deixa comigo agora, Jesus, que agora eu vou fazer o que o Senhor quer para o Senhor me abençoar. Eu sei que eu não dava conta de pagar pelo meu pecado, mas pela minha santificação eu dou conta. Tem gente que usa umas expressões que eu até entendo, irmão, não estou criticando assim, que eu não parto do pressuposto que as intenções das pessoas são más quando elas falam algumas coisas, mas você falar que está pagando o preço para a sua santificação, que você está pagando o preço para ser cheio de Deus, isso é um erro de expressão. Você está usando mal a expressão, porque mesmo para a santificação, a nossa dependência é do Espírito Santo. Nós somos pessoas que em todo momento chegamos diante de Deus dependentes. Não chegamos assim: Senhor, passei a noite em oração, agora manda aquele poder. Senhor, agora o Senhor vai me dar aquilo que eu jejuei, e agora o Senhor me dá. Irmão, isso é a infância da fé. É quando o filho acha que ele vai ser amado só se ele fizer tudo certo. Irmãos, todos nós que temos filhos, sabemos que nossos filhos erram, mas não deixamos de amar os nossos filhos, apesar dos erros deles. Acontece que também nós corrigimos os nossos filhos justamente por amor, e é por isso que Deus está aqui trazendo essa palavra de correção para nós, para nos corrigir, para nos fazer olhar para aquilo que é verdadeiro. Irmãos, nós precisamos depender, escuta essa frase aqui, nós precisamos depender da poderosa graça de Deus para crescer em santificação. Eu preciso entender a graça de Deus como uma força ativa, como um Deus que continua agindo. A graça de Deus não ficou restrita à cruz. Você já viu a cruz, agora você dá seu jeito. Não, Deus continua agindo. O Espírito Santo continua agindo na nossa santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém vai ver a Deus. Aí olha só onde que está a sutileza. Os judaizantes se aproveitaram do desejo dos gálatas de crescer espiritualmente e apresentaram para eles um plano humano de esforço para conseguir. E isso pode ser um perigo para você também, porque você pode achar que está dependendo de você, a tal ponto que você comece a ser um religioso da busca por Deus, aquela pessoa metódica, mas porém sem vida, aquela pessoa que lê a Bíblia, mas não tem amor, aquela pessoa que busca a Deus, mas é porque ele quer o poder de Deus, não de é sutil a coisa. É por isso que funciona, é por isso que tantas pessoas se desviam, porque elas só acrescentam um pouquinho, tá, mas você tem que fazer isso para você conseguir. Nós não podemos, irmãos, crer em santificação, em mudança de vida sem o poder de Deus. A santificação
A obra de Deus, ela não vem depois que você se esforçou bastante para conseguir. Deus está operando em você para a santificação. Confiar nas suas obras para obter santificação e poder de Deus é construir cisternas rotas. Jeremias fala disso. Jeremias 2,13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Você não pode ser cheio de Deus e viver em plenitude só porque você tem uma prática regular de oração, de leitura da palavra. E isso soa estranho, porque parece que eu estou falando que você não precisa disso. Continua ouvindo a pregação que você vai entender. Eu estou dizendo que o poder de Deus não vem do que você está fazendo, mas há um Deus ativo antes de você fazer, que leva você à presença de Deus. Veja que Jeremias fala de manancial de águas vivas. Olha o que João descreve que Jesus falou a respeito de águas vivas. Lembra do que Jesus fala em João 7? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, quer dizer, Jesus falou bem alto, no meio da festa lá: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí a gente podia falar assim: do que Jesus está falando? O que é essa água viva? Glória a Deus, o apóstolo João foi claro aqui em dizer o que era essa água viva. Ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Por que o Espírito ainda não havia sido dado? Porque ainda não tinha acontecido o Pentecoste. E do que então Jesus está falando? Ele está falando para eles que por meio da fé eles poderiam ter os rios de água viva, se eles fossem a Jesus em fé. Veja que o que está operando aqui é a fé. Fé é dom de Deus, irmãos. A fé não é sua, Deus é quem gera a fé. Se você for olhar lá na lista dos dons, fé é dom. Você que é convertido a Deus, não é você que se converteu. A gente às vezes fala assim: quando eu me converti, é força de expressão, inclusive uma expressão ruim. Deus é quem chegou para você, você não se converteria, irmão. Eu não me converteria não, eu ficaria tentando do meu jeito. Por que Paulo se converteu ou foi convertido? Como eu disse na semana passada, Paulo foi atropelado por Jesus. Jesus chegou passando por cima, falou: que negócio é esse aí, Paulo? Vai ficar desse jeito? Você está achando o quê? É duro para você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, você não pode me resistir. Paulo já caiu falando: Senhor, quem és tu, Senhor? A vida dele foi mudada, e ele fala: gente, eu era perseguidor, eu matava crente, eu odiava crente. Você acha que isso aconteceu comigo porque eu mudei de ideia? Não, o Espírito de Deus opera, irmãos, e ele continua operando. E Jesus disse que nós receberíamos e recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Dura pergunta que ele faz aqui para os Gálatas, e aí eu vou contar um pouco assim, lembrar, já contei a história dos Gálatas para vocês, mas dando foco no sofrimento que Paulo passou para pregar a eles o Evangelho. Agora, ele diz aqui no verso 4, terá sido em vão que tantas coisas sofresse? Irmãos, os Gálatas foram muito perseguidos. Por quem? Pelos romanos? Não, os romanos não estavam nem aí, nessa época não tinha perseguição via Império Romano. Para os crentes não, eles perseguiram Jesus e tudo lá, mas para os romanos, os cristãos eram uma parte da seita judaica, e eles não tinham problemas com a seita judaica, com os judeus e tudo. Os cristãos foram perseguidos no início pelos próprios judeus, que Paulo era judeu, por exemplo, ele com um grupo de judeus, eles matavam, perseguiam. E os Gálatas foram muito perseguidos pelos judeus, sofreram muito. E por que eles sofreram? Porque os judeus só os aceitariam se eles praticassem as obras do judaísmo, se eles se convertessem ao judaísmo e não a Jesus. Aí depois que eles sofreram muito, chega um grupo e fala assim: tudo bem,
Então vocês podem ficar com Jesus, mas tem que ter as obras também. É igual o faraó, lembra? O faraó, não, vocês não vão adorar coisa nenhuma não. Ah, tá aí, lá vem praga. Ele falou, não, vocês podem ir, mas vão só os homens, deixa as mulheres e as crianças aí. Né? Satanás é assim, irmão. Ele fala, tá bom, você vai querer Jesus, mas então põe mais um pouquinho aí, que para mim tá bom. Eu não paro de te perseguir, se você acrescentar mais alguma coisa ao evangelho, aí você é meu camarada. O que eu não aceito, diz Satanás, é só a graça. Só a graça é o evangelho salva. Eu sou contra o evangelho. Se eu não posso convencer você de que o evangelho não é verdade, eu preciso convencer você de que você tem que colocar alguma coisa aí no evangelho, para dar uma mistura aí, para dar uma contaminada. Então, irmãos, essa possibilidade de fracassar como igreja, e os Gálatas nesse momento estavam fracassando, tendo começado muito bem, eles estavam agora fracassando, está revelado para nós lá nas cartas que Jesus mandou para as igrejas, lá no Apocalipse, lembra? Ele diz, olha, tenho porém contra ti, ó, eu estou vendo aí, mas eu tenho porém contra ti, ó, senão vou tirar o meu candeeiro. Lembra das cartas ao Apocalipse, lá do Apocalipse? Então nós temos que entender, irmãos, que se nós confiarmos em obras humanas, se nós confiarmos nas nossas atitudes, não, eu vou melhorar, eu vou fazer. Se você confiar nisso, você vai descer ladeira abaixo. Eu creio em Jesus e eu confio nas obras? Não, é pela fé. Então nós precisamos depender da poderosa graça de Deus, que é essa operação contínua de Deus, para nós crescermos na santificação. Já disse que o início do livro denuncia, né, esses acréscimos, que eles são revelados aqui como coisa maldita, maldição. Evangelho mais obras para salvação é negar a graça. Agora, da mesma forma, evangelho mais obras para santificação é negar a graça, é negar que Deus está operando, agindo. Não, eu vou batalhar, vou buscar. Irmão, você tem que buscar, a Bíblia manda buscar, mas você tem que buscar pela fé. Se você não buscar pela fé, não adianta você fazer o que todo mundo faz, que não vai acontecer com você não. É por isso que tem tanto cristianismo falso dentro das igrejas, porque tem gente que é igual macaquinho de auditório, ele copia o que as pessoas fazem, mas ele não crê no evangelho que está sendo pregado. Ele adquire o linguajar, ele adquire o jeito, a maneira de ser, mas você não é salvo porque você parece crente. Você é salvo se você tem verdadeira fé na obra de Jesus Cristo, na operação do Espírito Santo na sua vida. Não adianta você cantar os mesmos cânticos, fazer orações, não adianta você frequentar cultos, se tornar membro, ser batizado, tudo isso que é externo, pode enganar a mim, que sou pastor, e eu nem quero saber, assim, não sou fiscal da sua vida. Para mim, todas as pessoas que estão aqui porque creem em Deus. Eu não acho que ninguém está aqui porque não está aí só querendo aparecer. Eu creio que quem está buscando aqui, para mim, vocês estão buscando a Deus. Mas você precisa avaliar se você está buscando a Deus pela fé, ou se você está acreditando, como tantas pessoas acreditam, que se ele subir a escadaria de joelho, ele obtém uma graça, se ele fizer a corrente, ele obtém a graça, se ele fizer isso ou fizer aquilo. Irmão, não barganhe com Deus, entenda o amor de Deus tão superior às obras humanas, entenda como Deus tem te amado, a ponto não apenas de entregar Jesus à cruz, mas de entregar o Espírito Santo a você. Por que Deus colocaria o seu santo Espírito em uma pessoinha igual a você, igual a mim? Mas Ele colocou. Então eu tenho que olhar com fé para a obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, porque Ele é quem me conduz, e aí Ele me conduz a fazer o que eu preciso fazer. Se é mais fácil, irmão, confiar no seu esforço, porque dá para medir, dá para você saber quanto tempo você orou, quantos cultos você foi, quantos isso você fez, mas confiar nisso é uma bobagem. Você deve confiar em Deus operando acima de tudo. Aí você vai no culto, aí você busca, aí você ora, aí todas as coisas funcionam para você. Por quê? Porque você não está confiando no esforço que você está fazendo, mas você está confiando
no Deus que está chamando você para a intimidade, no Deus que está chamando você para perto, no Deus que opera e dá a você poder para viver aquilo que Ele disse que você viveria, que é uma vida plena e abundante, uma vida plena e abundante, uma vida desarraigada do mundo, é uma vida de santificação, uma vida que parte para a imitação de Cristo. Segunda pergunta que o apóstolo faz aqui, no verso 5, olha aí, aquele pois, e aqui é muito interessante, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É interessante porque a primeira pergunta que Paulo fez, ela é uma pergunta a respeito do passado. Recebestes o Espírito, passado. Ele pergunta, vocês receberam, passado, o Espírito, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora ele fala no presente. Aquele que vos concede, ou seja, que está concedendo, ele concede, é uma operação contínua. Então ele falou assim, aquele que no passado converteu vocês foram convertidos porque vocês acharam as obras da lei lá e começaram a seguir? Não, o Espírito Santo converteu vocês. Agora, aquele que vos concede o Espírito e que opera, não é que operou, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, mais uma vez, o que está em questão aqui isso é esforço humano ou é graça de Deus? É graça. O Espírito que nos foi dado, irmãos, ele está em operação agora. O trabalho do Espírito Santo não terminou na sua vida na conversão. Isso é motivo para você celebrar, isso é motivo para você se alegrar, porque Deus, ele continua aí, irmão. Deus, ele está presente, é uma pessoa presente na sua vida, operando em você. Ele está trabalhando por você. Foi Deus quem amou você. Por isso que a gente tem que lembrar da eleição, da escolha, do amor de Deus que pegou você. Ele não vai jogar você fora. Jesus disse, eu jamais vou deixar eles serem arrebatados das minhas mãos. O Pai não vai deixar, eu não vou deixar. E aí o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo concedido. Todo crente tem o Espírito Santo, todo crente. O Espírito Santo está lá. Quando você peca contra Deus, o Espírito Santo está lá, convertendo seu coração de novo, mostrando para você o pecado, trazendo tristeza pelo pecado, trazendo arrependimento e trazendo também o que? Fé. Porque você sabe que apesar de ter caído, Deus continua levantando você. E aí eu explico para você como que o Paulo usou para explicar. Eu vou explicar para você como é que funciona isso. Ele apela para o caso de Abraão. Pensa aqui, lembra que tem os judaizantes, tá? Os judaizantes chegaram, olha, nós somos herdeiros da promessa de Abraão, então vocês têm que fazer aquilo que o povo de Israel aprendeu, que ele recebeu, porque é a lei, senão vocês não serão salvos. Só a graça não, tem que ter também o esforço humano. E aí Paulo fala assim, beleza, então vamos conversar aqui, judaizantes, vamos chamar Abraão aqui, vamos chamar Abraão como testemunha, vamos analisar o que Deus fez em Abraão. E aí você tem isso no verso 6 ao 9, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, o que Paulo tinha em mente aqui quando ele está falando isso, é Gênesis 15, também Gênesis 12. Gênesis 12, Deus faz a promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo está dizendo, quando ele disse isso, ele estava pré-anunciando que o Evangelho ia chegar até os gentios, até todos os povos que não são da nação judaica.
E ele tem em mente Gênesis 15. Por quê? Porque lá em Gênesis 15 acontece um negócio interessante. Eu preciso só explicar alguns termos para você aqui. Imputado, isso lhe foi imputado. O que é? Atribuído. Gente, atribuído é assim, Deus considerou. Foi atribuído, não quer dizer que Abraão era justo. Abraão não era justo, ele era um pecador. Todos pecaram. Deus atribuiu a Abraão. Ele foi justificado pela fé. A palavra aqui, para justificado, que o apóstolo Paulo usa, é logissomai. Essa palavra, só para você entender o que é justificado, segundo a palavra lá no original, é como que um crédito na conta de alguém. É como se justificado, ou seja, recebeu um crédito que sanou a dívida. Só que esse crédito é o crédito de Cristo. Então, essa substituição que Jesus Cristo fez na cruz conosco, esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, lembra que Paulo falando isso? A gente viver a vida em Cristo, agora nós temos o crédito de Cristo na nossa vida. Veja que isso é maior do que ser perdoado. Nós somos perdoados por Deus? Somos, mas o que Deus fez por nós e faz por nós é mais do que perdoar. Perdoar é o seguinte: eu tenho uma dívida hoje, estou devendo R$100 para o Thales. Aí o Thales vai dizer assim: está perdoado, ou seja, a dívida está quitada hoje, certo? Aí eu vou lá e estrago o portão da casa do Thales, fiquei devendo de novo. O perdão dos R$100 ficou valendo para o portão que eu quebrei? Não, estou devendo de novo. A justificação é um crédito de Deus na nossa vida, é que sempre eu sou socorrido pelo crédito de Jesus. A obra de Deus é tão determinada na nossa vida, irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e ela diz que nós fomos escolhidos em Cristo. Lembra tudo que nós pregamos aqui em Efésios? Então a obra de Deus na nossa vida, ela é maior do que o simples perdão. Justificação está acima de perdão, ela é algo que vai além. Aí fica assim, aquele medo que a pessoa fala assim: não, e se eu... Porque nós pecamos por pensamentos, palavras, ações, pecamos às vezes sem saber, depois descobrimos: olha, isso que eu estava fazendo estava errado, não é? Pecado é condenatório. Se você não tivesse sido, se não houvesse uma obra permanente de Deus na sua vida, você ia para o inferno assim, sem saber, né? Aí tem certa coisa, se você estiver cometendo um pecado que você não sabe ainda, irmão, porque Deus revela pela palavra de Deus, você vai conhecendo e vai saindo do pecado. Mas eu estou dizendo que eu quero que você perceba é que em nenhum momento a palavra de Deus nos dá autorização para a gente confiar na carne, porque a carne não se confia na carne. Você tem que desconfiar de você mesmo para a salvação, você tem que desconfiar de você mesmo para permanecer na fé, mas você tem que confiar que Deus é fiel, que Ele sempre será fiel, mesmo quando porventura você for infiel, Ele será fiel. Isso não é uma pregação de infidelidade, pelo contrário, é algo que quebra o nosso coração. Como Deus pode ser tão amoroso assim? Como é que Jesus Cristo pode ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos? Como é que Cristo pode, hoje nós participamos da ceia do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados? Quem aqui acredita que nunca mais vai pecar na sua vida? Levanta a mão. Não, irmão. Deus sabe que você, porventura, pode cair de novo? Sim. Ele permitiu que você participasse da ceia hoje? Sim. Por quê? Porque Ele está agindo, Ele não vai abandonar você. Isso deve constranger mais ainda o nosso coração. Nunca isso é uma licença para pecar. Pelo contrário, isso é motivo para nós nos submetermos mais ainda a Deus, porque Deus nos amou com amor consumado. Não há nada maior, não há nada que Deus vá fazer maior do que Ele fez na cruz, para provar o compromisso que Ele tem com você. E aí,
veja o que aconteceu lá, porque eu disse que o Paulo tem em mente aqui os fatos narrados lá em Gênesis 15. Por causa do tempo eu não vou ler com você, mas recomendo que você leia depois Gênesis 15. Se quiser abrir aí, só ir olhando aí, tudo bem. Mas eu quero só relatar o que acontece. O que acontece lá em Gênesis 15? Abraão tinha chegado de uma guerra, literalmente. Chega em casa e Deus chega para ele e o anima e diz para ele: Abraão, repete para ele as promessas que havia feito. Ele diz: Abraão, o seu galardão será sobremodo grande. Aí Abraão pergunta para Deus: mas como, Deus? Como é que vai ser isso? Eu nem tenho filho, não, quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu servo Eliezer. Aí Deus fala assim: sai da tenda, vai lá fora e olha para o céu. Estava de noite. Agora você conta as estrelas, porque se você der conta de contar as estrelas, então você vai saber também qual será o tamanho, o número dos seus descendentes. Ele está contraditando o que ele disse. Ele falou: eu não tenho descendente para herdar a promessa. Deus fala assim: mas eu estou te mostrando algo muito maior. Você não está entendendo? Isso é muito maior. Vem cá, conta as estrelas. E aí diz a palavra que Abraão creu e isso foi imputado, ou seja, ele foi considerado justo. Deus atribuiu justiça a ele pela fé. Aí Deus fala com ele um negócio que é muito esquisito para nós aqui, né? Ninguém entende isso se não der uma estudada. Porque Deus fala com ele assim: vai lá, pega os animais e parte. Coloca as metades de um lado e do outro. Abraão vai lá e parte. Abraão sabia o que ele estava fazendo. A gente lê e não sabe. Eu lembrei: que negócio é esse de partir animal, pôr as metades, o sangue lá, que negócio esquisito. Mas aquilo era, na época, um pacto, um símbolo do pacto. Quando duas pessoas faziam pacto, dois líderes, por exemplo, de clãs diferentes, de povos diferentes, sei lá, faziam famílias, né? Faziam um pacto a respeito de alguma coisa importante. Eles partiam os animais, colocavam as metades do lado, o sangue ali no meio, e eles passavam pisando em cima do sangue. E aquilo simbolizava, quem assistia aquilo sabia que estava sendo celebrado um pacto. Aqueles dois líderes passando no meio, aquilo simbolizava que eles se comprometiam sob pena de sangue, se aquele pacto fosse quebrado. Eles estavam comprometendo a vida deles naquele pacto. Veja, Deus tinha feito a promessa para Abraão e logo a seguir chamou ele lá para o pacto. Aí, se você notar lá no texto, Abraão, ele cai no sono, e aí ele está meio sonolento assim, não aguentando ficar, igual tem umas pessoas que às vezes na igreja está igual Abraão no dia lá, encontrando com Deus, meio que tentando acordar. Aí ele vê que Deus passa, o fogo passa ali, Abraão não passa, mas Deus passa. Como que Deus está dizendo assim: Abraão, quem garante sou eu, a garantia desse pacto sou eu quem dá, eu não preciso de você, você não pode garantir esse pacto, eu estou garantindo. Então, Deus firmou o pacto. Qual que é a conclusão do argumento aqui do apóstolo Paulo? Ele citou o caso de Abraão, que é isso que eu descrevi para você, e aí, olha só o que diz os versos 9, 10 e 11. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, verso 9, a fé, de modo que os da fé são abençoados. Como é que você é abençoado? Pela fé. O que as obras da lei, o que o esforço humano produz, segundo o verso 10? Todos que são das obras da lei estão debaixo de quê? De bênção? Não. Não confie em si mesmo, não confie no seu esforço, mas confie o quê? Naquele que fez o pacto, na fé. A fé no que Deus faz. O evangelho todo o tempo, irmão, é o que Jesus faz e não o que você faz. O que Jesus fez, não o que você faz. Então, verso 11, ele conclui dizendo que ninguém é justificado diante de Deus, né? Ninguém é justificado e é uma justiça atribuída. Deus é que atribui justiça, você não é santo,
nem eu. Ele atribui justiça, ele pega a justiça de Jesus, põe na sua conta, é uma quantidade infinita. Essa justiça de Cristo não tem limite, ele aplica isso na sua conta. E não tem como base nenhum esforço humano. Mesmo, olha, você pode ficar assustado aí, mas é isso. Nem a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, lá no Êxodo nós não aprendemos que a lei está em vigor. Os 10 mandamentos, que a lei passou, então pode matar, porque ela está escrito, não matarás. Pode adulterar, lá está escrito, não adulterarás. Pode mentir, lá está dizendo, não dirás falso testemunho. Então a lei não passou, ela vigora, mas para realizar a lei que não passou, porque o que passou foram os ritos judaicos, a circuncisão, as coisas que eles queriam obrigar eles a fazer. A lei passou e ainda assim nós aprendemos com o princípio, os fundamentos. Por exemplo, a gente aprende pacto com Deus através da circuncisão, mas nós não praticamos a circuncisão, está entendendo? Então nem assim a lei, posso dizer que a lei passou, ela ainda tem utilidade, mais da utilidade da lei eu vou explicar à noite. Agora, até para cumprir essa lei moral, você precisa da fé, você precisa da operação milagrosa do Espírito Santo na sua vida. Então, para que serve a lei? Para que serve a lei? Cenas dos próximos capítulos. Você precisa assistir a pregação de hoje à noite. Então, eu sei que você não vai estar aqui, porque você não pode, né? Tem que se inscrever, você se inscreveu para amanhã. Mas acompanhe à noite, que tem um desfecho muito importante sobre qual é o papel da lei. Mas eu posso dizer a você o que diz aqui os versos 12 e 13 a respeito disso, né? O que o texto diz? No verso 12 diz que a lei não procede de fé. Ela determina, ou você cumpre a lei toda, ou então você morre. Então a lei definitivamente não serve para a salvação, porque se você é muito bom em muitas coisas, mas tem uma só coisa da lei que você não cumpre, da lei de Deus, você já está condenado ao inferno. Então, perda de tempo se você pretende ser salvo pelas obras. Não creio que seja o caso de nenhum de vocês, nenhum de nós. Mas a lei, você pode ser salvo, tá? Se você praticar ela 100%, desde que você nasceu, aí já entrou com o pecado original. Não tem jeito pela lei. Ela é cumprimento total ou morte. Aí agora, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldito em nosso lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Que bênção, irmão? Aí eu pergunto para você: que bênção de Abraão? Porque para muita gente a bênção de Abraão é prosperidade, a bênção de Abraão é coisas de agora. Qual foi a maior bênção de Abraão, irmão? Ser justificado. Abraão, gente, Abraão chamava Abrão, saiu do meio de um povo idólatra, ele também era um idólatra. Sabe quando você fala assim, de pai e mãe, ele era idólatra de pai e mãe. Deus pega Abraão e faz promessas a ele pela graça, que Abraão não merecia. Abraão era um pecador dentre muitos, e a bênção que Abraão teve foi ser justificado pela obra de Deus e não pelo que ele fez. Ele apenas creu no Deus que o justificava, e creu porque Deus fez isso acontecer. Você quer ver? A bênção maior é a justificação que nós recebemos pela fé, o Espírito prometido. Vou terminar da seguinte forma. Pensa aqui, isso é a sua vida e a minha vida, ó. Longe de Deus, vida vazia. Vida vazia, a gente enche ela com o que não é de Deus, pecado. O pecado escraviza e mata. Justificados, que é a obra de Deus, limpos, nós podemos ter uma vida no Espírito, uma vida no Espírito Santo. Aí o Espírito Santo escreve a lei de Deus no nosso coração, que é a promessa que também está escrita lá no Antigo Testamento. Vou escrever agora, não em tábuas de pedra, mas vou escrever no coração deles a minha lei. O Espírito Santo escreve essa lei no seu coração todo dia. E aí, como Jesus disse, né, a boca fala
do que o coração está cheio, né? E quando você está com o coração cheio do Espírito Santo, a boca fala, a vida transborda do que o coração está cheio do Espírito Santo, a água viva que flui de dentro de você. É essa a obra de Deus na nossa vida. Aplicações aqui finais para nós. Cuidado com o legalismo. Cuidado para o legalismo não tirar de você aquilo que é o propósito final de Deus para a sua vida, uma vida cheia do Espírito. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, justificação em Cristo Jesus, a fim de que nós recebemos justificação com qual finalidade? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E nós vamos ver muito do que é a obra do Espírito Santo daqui para frente, irmãos. Então, cuidado, porque se você ficar no legalismo, o negócio não vai dar certo, não. Como que é esse legalismo? A pergunta que eu vou fazer: é possível orar muito, ler a Bíblia, jejuar bastante e desagradar a Deus fazendo isso? Se você não faz isso pela fé, você está aborrecendo a Deus. Tem passagens na Bíblia que Deus fala assim: por que ninguém teve a ideia de trancar aquela porta para ninguém entrar e vir aqui acender à toa, né? Debalde, à toa, o fogo no meu altar. Essa prática repetitiva, essa religiosidade que é só uma repetição de coisas, de ritos, sem fé na pessoa de Jesus Cristo, na obra do Espírito Santo, isso não vale de nada. Pelo contrário, isso pode desagradar a Deus. Deus não se agrada de religiosidade sem vida. Se você faz essas coisas para juntar mérito, para receber benefícios espirituais, talvez você esteja frustrado. Talvez tenha alguém aqui que, assim como os gálatas, sinceramente tem buscado a Deus com grande esforço, e isso não está fazendo efeito. Por que não faz efeito? Não faz porque nunca é o suficiente, não é verdade? Porque você está pensando que é pelo esforço que você vai obter, e se você está pensando que pelo esforço é que você vai obter, você não entendeu a graça, porque a operação do Espírito Santo na salvação e na santificação é o que está em evidência no Evangelho da graça. É tão sutil, puxa, é tão difícil, irmão. Só o Espírito de Deus pode fazer você entender isso. Porque a oração é maravilhosa, mas o Espírito Santo nos conduz à oração. Você não pode ser cheio do Espírito Santo. É igual aquele moço que pediu para comprar o poder do Espírito Santo lá no livro de Atos, e foi amaldiçoado. Você não pode comprar Deus com seu esforço, com seu dinheiro, com coisas. Mas acontece que Deus é uma pessoa. Quando nós desejamos a presença dEle, nós procuramos por Ele, e aí nós temos que saber que é Ele quem está nos atraindo, é Ele quem está nos levando. Isso é muito mais sublime do que muito jejum, muita oração, muito esforço, só pelo esforço. Irmãos, quando nós amamos a Cristo, nós sabemos o quanto Ele tem nos amado, nós queremos a presença dEle. É igual quando a gente fica apaixonado. Apaixonei pela Priscila, aí eu inventava alguma coisa para estar perto dela, inventava algum jeito de falar com ela, de ouvir a voz dela. Eu inventava, porque eu queria mais e mais e mais, e Deus abençoou. Estamos aí 25 anos casados. Mas quando você deseja Deus, por Deus, a sua vida é cheia. É igual quando, por exemplo, Salomão orou, Deus perguntou para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Ele falou: rapaz, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Você não pediu outras coisas? Eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar mais e mais e mais. Porque o coração de Salomão naquela oração estava alinhado com o propósito de Deus, que era levantar um rei para conduzir o povo. Quando a sua oração é por causa de Deus: Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua vontade, me encaminha, Senhor,
Na maturidade espiritual você começa a orar até para Deus fechar as portas para você, porque tem gente que só ora para Deus abrir, como se Deus, eu vou insistir bastante para Deus abrir a porta. Irmão, quando você confia no amor de Deus pela sua vida, em Cristo Jesus, você abre o coração e fala assim: eu tenho certeza que Deus cuida de mim, eu quero inclusive que Ele feche as portas erradas para eu não entrar, porque a porta de Deus vai se abrir sim na minha vida, porque não tem motivo para não crer no amor de Deus. Deus está sempre abrindo as portas, Ele está sempre abençoando, e eu quero que Ele me proteja, como na oração Jesus ensinou, para que eu não caia em tentação. Quando eu for tentado, Senhor, quando aparecer uma porta que não é do Senhor, o Senhor fecha, o Senhor não deixa eu entrar. Isso é uma dimensão nova, irmãos, de relacionamento com Deus, confiar em Deus a ponto de saber que em todo o tempo Ele está zelando pela sua vida, Ele está presente. O Espírito Santo não desce quando você ora, irmão. Sabe, eu sei, irmãos, não estou assim criticando, ficar assim, essa música não pode, mas às vezes a gente fala assim, até nas músicas, vem nesse lugar, vem nesse lugar, parece que o Espírito Santo vai descer. Irmãos, o Espírito Santo já está, é só uma força de expressão. Nós não precisamos convidar o Espírito Santo, nós temos que fluir no Espírito Santo, confiar, crer que Ele já está agindo, irmão. É pela fé que nós oramos. Eu vou orar para Deus agir. Não, eu oro porque Deus age, e quando eu oro eu já sei que Deus está agindo, porque Ele opera em mim para eu orar, Ele me chama para a sua presença, para a sua intimidade. Isso que ficou tão assim claro na minha mente, como que nós fomos abençoados com as mensagens em Êxodo, ao perceber Deus falando, vamos fazer o tabernáculo assim, aqui será o lugar da minha presença, e Ele faz aquele lugar parecido com a entrada do jardim, de onde nós fomos expulsos, mas Deus está falando, olha, eu quero vocês de novo dentro do jardim, eu quero vocês de novo na minha presença, nós vamos consertar os negócios que tem que consertar aí, eu vou fazer isso, e aí lá nos elementos, todos está a obra de Cristo demonstrada lá nos elementos do tabernáculo, no sistema de sacrifício, tudo apontando para Jesus. Deus está operando, irmãos. Então, a obra sem fé é legalismo, mas a fé sem obras é morta. Então é para fazer, é para buscar, mas é para buscar em fé, é para buscar crendo, é para desejar a presença de Deus. Se você não deseja a presença de Deus, não adianta ficar indo em culto, não adianta, vamos fazer uma reunião de oração, aí você, estou precisando mesmo, vou lá, irmão, já ora em casa, já arrepende na hora, fala, Senhor, puxa como eu preciso até de força para ir na reunião de oração, porque de mim mesmo eu não vou, estou precisando tanto da tua presença. Isso já é o Espírito Santo mostrando para você a verdade. Olha, você não vai receber porque você vai na reunião. Você está percebendo quanto você precisa de mim? A gente já sai de casa quebrantado, a gente já sai de casa falando assim, puxa vida, eu sei que eu posso entrar e sair dessa reunião como se nada tivesse acontecido, mas se Deus se agradar de mim, se Ele quiser hoje, Ele pode me dar isso, eu estou precisando, é uma oportunidade, a igreja chamou, a liderança da igreja chamou para a gente orar, é uma oportunidade, se chamou, deve ser que Deus está querendo fazer, eu vou na expectativa, e chega assim quebrantado, irmão. Quando você chega com o coração quebrantado, a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não rejeita, jamais, jamais. E irmão, eu quero terminar e orar com você, dizendo que mudança de hábito, sem mudança no coração, não funciona, mas a mudança no coração é obra do Espírito Santo. Se você está aqui hoje desejando a pessoa de Deus, desejando o Espírito Santo, saiba que esse desejo vem de Deus, saiba que a resposta vem porque o desejo que está no seu coração, ele já é obra do Espírito Santo. É por isso que nós podemos orar agora e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu te convido a ficar de pé para nós orarmos agora, e você dizer, Senhor, obrigado, que quando eu estou querendo, já é o Senhor que queria antes. Obrigado que quando eu peço, já é o Senhor que estava operando antes. Que quando eu creio, já é o Espírito Santo que está me fazendo crer. Obrigado porque o Senhor é tão ativo
que eu sou carregado pelo Senhor, como o Senhor disse lá para o povo de Israel, eu tenho levado vocês em asas de águia. Ou seja, ele carregava assim o filhote até a altura, solta o filhote vai lá batendo nas asas, meio desengonçado, mas a águia não deixa ele bater no solo, ela volta, pega ele de novo, joga. Quem sabe você está precisando hoje ser jogado para o alto de novo, irmão, na sua fé, ser levantado pelo Espírito Santo, e você saiba pela palavra de Deus, que não é pelo que você faz. Aí você pode dizer assim: puxa, eu estou tão mal, eu não tenho feito as obras, eu não tenho praticado. E irmão, o arrependimento vem de Deus, a obra de Deus já está acontecendo aí. Então diz: Senhor, dá um novo começo para a minha vida agora, me levanta, Senhor, me enche do Senhor. Eu não sou, nem é pela minha oração, mas obrigado, porque se eu estou orando, é porque eu estou crendo, e se eu estou crendo, é porque o Senhor está agindo, e se o Senhor está agindo, aquele que começou a obra na minha vida não vai parar até terminar. Senhor, nós confiamos nessa palavra, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós confiamos na tua obra, nós confiamos no teu perdão, nós confiamos na tua graça, nós confiamos num Deus que está sempre trabalhando por nós, num Espírito Santo que está sempre agindo em nós, um Deus que não desiste, um Deus que, apesar de nós, dos nossos erros uns com os outros, aqui no secreto do coração também, o Senhor não desiste. O teu Espírito continua nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. O teu Espírito Santo continua sendo concedido, ó Deus, a nós 24 horas por dia, continua agindo na nossa vida, nos levando à tua presença. Obrigado pelos milagres, Senhor, aquele que opera milagres entre vós, o milagre da santificação, porque a santificação também tem esse poder, tem esse Espírito que opera, ainda que nós tenhamos sim que viver, ó Deus, na tua presença, viver, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ordena, buscando na tua palavra, praticando aquilo que a tua palavra nos diz que são meios de graça. Mas, Senhor Deus, a nossa confiança não está posta em nós, não está posta no nosso esforço, nem nas obras que nós possamos fazer, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, cujo Espírito pairava por sobre as águas, aquele sopro de vida que foi soprado nas narinas de Adão, também aquele sopro maravilhoso em Pentecoste, o mesmo Espírito, esse sopro que está sobre a igreja do Senhor, não foi recolhido, mas está hoje nos dando vida, para que nós possamos praticar e viver a lei do Senhor. Ó Deus, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é boa, se ela for utilizada da maneira certa. Senhor, continua nos ensinando. Obrigado pelo que temos recebido, obrigado pelo que nós ainda vamos receber. Senhor Deus, dá-nos graça, obrigado por nos perdoar, por nos levantar. Abençoa, Deus, o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, creiam, confia na obra do Espírito Santo na sua vida. Sai daqui na fé, irmão. Não olha para você, não olha para Cristo. Cristo te levanta, Cristo te faz conhecer a palavra, Cristo vai levar você até o final. Confia na obra do Espírito Santo, Ele continua agindo em você. Não deixe se você perdeu as pregações anteriores, não deixe de ir lá no nosso aplicativo, encontrá-las e acompanhar. Fica com a gente, se mantém conectado à igreja. E hoje à noite, a sequência, não perde não. É tão pouco que você tem na semana. A gente tem 3 oportunidades na semana de ministrar na vida de vocês: quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. 3 oportunidades. O resto da semana é você sendo bombardeado de tudo quanto há. Então guarda esses tempos aí para você se fortalecer, tá bom? Nós somos muito atacados. Olha, eu quero ainda aqui fazer uma oração. Já encerramos o culto, mas eu quero orar aqui pelas mães, né? Agradecer a Deus
pela maternidade, pelas mães. Hoje é dia das mães, não importa se é comercial, se não é, não interessa. A gente quer dizer que para nós não é, para nós é uma lembrança de bênção, né? Deus, a maternidade é algo muito especial. E fica aqui uma palavra para vocês mulheres, tá? Que tem muita coisa negativa dita para vocês aí a respeito da maternidade. Olha, isso é um privilégio. Deus não deu esse privilégio para nós homens, tá? Ele poderia dar. Existe aí seres na natureza que se reproduzem assexuadamente. Podia cada um ter seu filho do jeito que quisesse aí. Deus deu a você, tá? A maternidade, o poder de ser mãe, e isso é bênção de Deus. Então não se deixe abater por palavras ruins de que filho é isso, é problema, é isso, é aquilo. Não, você é uma bênção, você é abençoada. E você que está lutando, tem filhos aí em lutas e tudo, saiba que todos nós estamos lutando, e você também não está sozinha. Você conta com as nossas orações pela sua vida e pelos seus filhos, tá bom? Só mais uma oração então. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas mães. Elas são uma bênção que nós não temos como descrever, mas pedimos que sobre elas, ó Deus, esteja a boa mão do Senhor, sobre as mulheres, ó Deus, né, que o Senhor deu essa bênção da maternidade, que o mundo quer dizer que é um peso, que é uma maldição. Não é, é uma bênção, ó Deus, que elas sejam sempre abençoadas pelo Senhor na sua missão de mãe, ó Deus, que só elas podem desempenhar. Que o Senhor as abençoe, abençoe aquelas que hoje estão aí, ó Deus, intercedendo pelos seus filhos, que elas tenham vitória em nome de Jesus, amém. Tem uma lembrancinha ali, não tem? Olha, essa menina bonita aqui, ó, que está dando tchauzinho, dá tchauzinho aí, ó. Ela está ali com uma lembrancinha para você que é mãe, passa ali, fala com a Tarsis ali, uma lembrancinha para você que é mãe aí. Deus abençoe em nome de Jesus.